aqui com vocês, com duas mulheres incríveis, que temos, né, aí o privilégio de compartilhar um pouco das suas histórias hoje. Quero agradecer a todas, né, que estão aqui prestigiando a nossa live hoje, a audiência, e vou fazer uma breve apresentação das nossas duas convidadas, tá? Temos a Luana Coelho, que é uma mulher negra, mãe de menina, que tem 2 anos. Ela começou como professora, né, veio do ensino público e migrou para o mundo corporativo. Então, ela está aí nesse desafio que foi de migrar do mundo acadêmico para o mundo corporativo. Logo mais ela vai poder compartilhar mais um pouco dessa história belíssima. A nossa segunda convidada é a Tânia, que ela é palestrante, empreendedora, é educadora e gestora de projetos educacionais e também mentora de Master Coach em constelação familiar. E logo mais ela vai poder também compartilhar um pouco mais dessa sua trajetória e do protagonismo das duas. Com isso, agora eu vou começar com a Luana, como ela vai contar um pouco da sua história aqui com a gente. Então, eu vou começar com uma introdução nessa nossa primeira pergunta. Luana, conta pra gente, no mundo da mulher que assume várias facetas, com tantas mudanças, como que se deu a sua trajetória para tendo que você conciliar a sua trajetória de mãe executiva e também não muito tão no mundo tão desbravador da mulher e também sendo negra, conta para gente quais os seus desafios nessa sua trajetória. Obrigada, Vilma. Primeiro, pessoal, boa noite. Obrigada a todo mundo por a gente estar aqui nesse momento de conversa, né? É um prazer também estar aqui dividindo um pouquinho das nossas histórias, né? Da minha história, e tenho certeza que vocês também têm, cada um, uma grande história, né? É, o meu, a minha trajetória, ela é uma trajetória bem incomum, que ela sai de uma classe média do Rio de Janeiro, que faz colégio, faculdade pública, todas aquelas limitações que a gente tem, né, no ensino público brasileiro, que são muitas, né? Hoje eu tenho uma filha de 2 anos, eu penso muito o que que eu vou fazer, se eu vou. Hoje eu tenho possibilidade de dar outro ensino para ela, mas ao mesmo tempo aquilo me agregou também. Então, você sai de um ensino público cheio de limitações que a gente conhece. Eu me graduei na UERJ como geógrafa, então eu fiz uma trajetória totalmente diferente mesmo de graduação. E hoje eu estou numa empresa grande, não sei se vocês conhecem, que é Americanas.com, das lojas americanas, né? Uma grande responsabilidade aqui, eu cuido de uma das marcas aqui do grupo. E você fazer uma trajetória que ela teoricamente seria limitada pelos seus acessos para você conseguir galgar um espaço no meio corporativo é bem diferente, assim, bem desafiador. O que que eu vi nessa trajetória? A primeira delas é assim, a importância da educação e de como a gente faz para se desenvolver em termos de conhecimento, porque o mercado, né, de trabalho, ele preza muito isso, ele dá mais oportunidades se você tem boas educações, boas escolas, né? E aí, em um determinado momento da minha vida, eu fiz uma mudança que foi da geografia para começar a carreira corporativa. Eu saía da geografia para fazer um programa de trainee no Santander, que aceitava qualquer formação. E ali, no Santander, ele abriu portas para eu fazer cursos, especializações, MBA em marketing, em finanças, em fazer toda uma mudança. Então, a educação ela é um primeiro desafio e é ele que te abre muito as portas. Beleza. Depois, um outro desafio que foi bem grande foi como a gente se colocar enquanto mulher nesse meio corporativo, porque ele é um meio não feminino. E quanto mais você vai subindo, menos feminino ele é. Então, eu estava agora aqui, antes da gente conversar, às 17, eu estava numa reunião que era eu e 5 outros homens de cargos superiores aos meus. Então, dali para cima, só tem homem.
E se você ficar se lembrando que você é mulher e que você. Eu esqueço disso. Se eu ficar me lembrando disso, eu não vou, porque isso trava o seu lugar, a sua fala. Então, eu acho que também esse foi um grande desafio, me colocar nesse mundo corporativo sem lembrar que você é mulher. Se você fosse lembrar que você é mulher e negra, aí você vai para um percentual muito pequeno. Então, a estratégia que eu desenvolvi é não ficar me apegando a isso, e sim colocar as ideias, colocar meu ponto de vista, entrar nos projetos que eu preciso entrar, sem ficar me auto também pensando nisso e me limitando. Um grande desafio também é juntar a carreira com a maternidade. Aí foi até a gente nas nossas conversas próximas aqui, nas últimas conversas a gente também falou um pouco sobre isso. Qual foi o grande desafio de juntar a maternidade à carreira? Um deles é conseguir conciliar tempo e a dedicação, porque se você tem um filho, você precisa se dedicar lá também, mas ao mesmo tempo o mundo do trabalho não para. Então, como você concilia isso? E um dos jeitos que eu fui tentando, né, que eu estou tentando ainda, é ter uma rede, né? Eu conto muito com uma rede de suporte de mãe, de sogra, na verdade, meu marido ajuda muito, então o papel do pai de se colocar não como um ajudador, e sim como pai. É o pai, não é um ajudador, você é o pai, tem a vida lá que você precisa também, né, estar presente. Então, esse foi um grande desafio também. Mas, enfim, esses nossos desafios que eu fui tentando aí conciliar, estou tentando conciliar todos os dias. Então, em várias ocasiões, como essa, por exemplo, que eu mencionei agora, de reuniões, eu entro, vejo que só tem homens e eles de cargos mais altos, mas aí eu tiro desse pensamento, porque senão eu não vou falar, entendeu? Eu tiro desse pensamento, esqueço, deixa para lá. Então é isso também, né? Foi um pouco assim, foi essa estratégia também. Muito Tá? bom, Luana. E até porque, o que a gente tem que ressaltar? Ser mulher e ser negra não é impeditivo, isso não quer dizer que sejamos menos competentes. Somos especiais e somos específicas de acordo com as nossas habilidades, com a nossa escolha de gênero. Então, eu acredito que podemos contribuir sendo mulher e tem um ganho bem representativo aí dentro do corporativo e também na sociedade, em qualquer É, âmbito que possamos, né, atuar, com eu diria certeza. até, Vilma, meu ponto de vista aqui, tá? Que somos um diferencial. Somos um diferencial. Hoje na minha equipe tem Com mulheres, certeza. tem homens, tem vários gerentes de vários tipos. Quando eu vejo algumas habilidades, eu tento não me forçar a querer sempre mulher, porque você tem algumas habilidades que você fica buscando e o feminino tem mais, então você tem que se forçar também a você também não ser, né, não tomar tanto partido assim também. Então, eu tento buscar em alguns homens também algumas coisas, vejo o lado positivo que eles também têm de Sim, várias coisas, mas eu acho que a gente tem muito a agregar de verdade. Então, a gente se colocar como uma agregadora, um elemento que agrega algumas especificidades que só a gente tem mesmo. Então, eu acho isso muito relevante mesmo. com certeza. É a pluralidade, né? Isso é muito importante. Pegando esse gancho com a Luana, eu vou agora abordar a nossa segunda convidada, a Tânia, que dentro da experiência dela, que eu achei super interessante quando nós fizemos a nossa introdução a semana passada, pelo fato de ser mulher, buscar essa rede de apoio que a Luana tocou, e como mulher, como ser humano, passamos por diversas mudanças ao longo do tempo. E com isso, nós vamos amadurecendo, vamos desprendendo de conceitos que até então acreditávamos ser absolutos, e com isso conseguimos transitar em várias mudanças de acordo com a nossa idade, de acordo com os acontecimentos que vão surgir em nossas vidas. Tânia, como as mudanças
aconteceram na sua vida, muitas vezes, alguns episódios, algumas situações nos, nos arrebatem de maneiras diferentes e também extremamente dolorosas. Diante dessa colocação, como algum episódio aconteceu com você e como você lidou com isso? Boa noite, gratidão aqui pela presença de todas. Eu estou muito feliz, muito grata pela oportunidade de estar com essas mulheres encantadoras aqui essa noite. E muito obrigada pela sua pergunta. E eu queria colocar que essa fala da Luana assim, se conecta muito com a minha história, num outro sentido, num outro papel, num outro tempo e espaço, mas falando sobre as mesmas vivências. Como você apresentou-me, eu sempre trabalhei na educação e sempre foi na educação de adultos e de crianças, empoderando as meninas e os meninos para avançarem em seus sonhos, em suas conquistas, a serem a sua melhor versão. E quando a Luana trouxe, né, essa situação de que ela sentiu que a educação sempre foi uma base de empoderamento ou de fechamento de fronteiras, né, de impedimento de um avanço pessoal. Eu hoje sou uma mulher de 56 anos e eu iniciei a minha carreira com educação em 1983, né? Lidando com gente, e o quanto que mudou, né? O quanto que as mulheres encontraram espaços muito com muito esforço pessoal e também não só esforço, mas com coragem de tentar, de investir, de experimentar algo novo. Assim como também ela colocou o mundo corporativo, os homens, né, que estão no mundo corporativo, mas também ela citou a minha filha tem pai, e ele não é um ajudador, ele é o pai. E o pai tem seu poder, tem seu momento, tem a sua participação hoje, né? Em 1983 era muito diferente. Os pais dos meninos, os pais das meninas, a relação com a educação dos filhos, isso mudou muito nessas décadas e hoje a gente está podendo perceber, nós podemos aqui estar juntas, aqui falando sobre desafios, conquistas, então isso foi um trânsito, um caminho entre educação escolar e educação familiar, é um desenvolvimento humano. E o quanto que eu acredito e vivenciei durante todas essas décadas com vidas que enfrentar desafios transforma e empodera. A zona de conforto, entre aspas, aquela zona onde nada acontece, nem para mais, nem para menos, ela não estimula, não motiva, não impulsiona para novos desafios. E eu, na minha história, eu tive vários grandes desafios, mas um deles que foi num momento muito crucial da minha vida, eu senti que aquele desafio foi um ponto de não retorno entre uma vida que eu vivia e uma vida que eu iniciei, né? Quando eu cheguei mais ou menos aos 50 anos, eu tinha um casamento de 30 e o companheiro pediu divórcio. Uns anos antes de completar 50 anos, eu passei por uma doença, por um câncer, o estadio não era inicial, ele foi bem. Eu precisei de um tratamento bastante invasivo, químio, rádio, hormonioterapia, retirada de muitos órgãos, colocação de implantes, eu retomar minha função socialmente falando, voltar a trabalhar, voltar a cuidar da vida, levou um tempo, eu precisei investir para retomar a minha vida. E quando eu cheguei aos 50 anos, eu me divorciei, me aposentei
os meus filhos casaram e eu estava vivendo um pós, né, uma doença grave, pós retirada de tantos órgãos e reiniciando a minha coragem de voltar à vida social. E isso, havia duas situações. Eu poderia desistir, porque aos 50 anos eu já tinha conquistado muito, uma carreira que eu amei, trabalhei muitos anos, feliz, me aposentei na última referência de uma carreira, no máximo que eu podia ter conquistado com muito amor, uma família que eu vivi casada há 30 anos. Hoje em dia não é muito fácil, eu vivi 30 anos para o meu marido, para os meus filhos, uma família feliz, né? Uma família produtiva. Os meus filhos foram formados, um mora na Irlanda, o outro no Brasil. Então, ali, aos 50 anos, eu falei assim: bom, eu fiz tudo. Tá bom. Acho que chega. Isso foi o propósito da minha vida nessa jornada. Agora eu posso desistir. Ou eu tinha que aprender a fazer algo diferente. Algo que quando eu era pequenininha não era permitido a mulheres. Viver sem marido, viver não mais cuidando de filhos e tomar atitudes sozinhas e desbravar o mundo por si. Isso não era uma coisa esperada, não era comum, não era nem cogitada. E aí aconteceu de eu mudar a minha história nesse momento. Foi a primeira vez que eu acordei de manhã aos 50 anos, não tinha ninguém para eu servir. Eu não ia servir café, eu não ia pensar no almoço. Eu precisava perguntar para mim o que eu queria. E eu nunca tinha feito essa pergunta. Eu nunca tinha me perguntado o que eu queria para o almoço, porque a minha vida foi servir ao outro. E aí foi um momento de descoberta. Foi um momento de renascimento. Foi um momento de perdão, porque eu não tinha cuidado de mim em toda a minha vida. Então, sim, eu acho que a educação é primordial. E eu acho que situações de desafios empoderam, transformam. A gente não pode desejar uma vida sem desafios. A gente precisa reconhecer que o desafio é a chance de crescer e fazer cada dia melhor. Isso. Legal, Nossa, adorei, Tânia. Verdade mesmo. Desafio muito transforma. bom. Exatamente, Luana. E assim, o desafio, fazendo a conexão da fala agora da Tânia com a fala da Luana, quando nós fizemos o bate-papo. Travou um pouquinho, né? Calma aí, vamos ver se ela volta. Oi, voltei? Oi, desculpa. Voltou! Voltei. Reformulando, desculpa, pessoal. Pegando a conexão com a fala da Tânia, eu me recordei da fala da Luana semana passada, que ela já tinha uma carreira sólida no ambiente corporativo, só que ela sentia essa necessidade de redefinir esse propósito, sabe? Essa ânsia de galgar novos ares. Então, ela se propôs a ir para o ambiente corporativo, as pessoas que atuam no ambiente corporativo, ainda mais no varejo, como ela é de varejo, a gente sabe que é bem acirrado, então o trabalho é extremamente árduo, não que os outros não sejam, mas o varejo você tem que matar, como diz o jargão popular, é um leão por dia. Então, nessa perspectiva de mulher em assumir esses diversos papéis, retomando aqui a minha pergunta para a Luana, como ela consegue conciliar
essas múltiplas funções, né? Ser mulher, é, dona de casa, porque a mulher tem muito esse papel do contexto histórico, esse papel do cuidar, né? Então a mulher como se fosse tivesse esse padrão, nasceu, vai ser mulher, dona de casa, vai trabalhar fora, além de assumir essa carreira corporativa, você consegue agregar essas outras funções, essas outras habilidades, esses outros papéis de cuidar, que é cuidar do marido, cuidar da casa, Uhum. administrar as contas, enfim, a filha, enfim, a gente sabe que isso é uma realidade, embora o pai assuma esse papel, mas a mulher, historicamente, assume esse papel do cuidar. Então, como que você consegue lidar com tudo isso, que sabemos que não é uma Legal, tarefa viu? fácil? Assim, tem dois pontos que eu vejo hoje, tá? Olhando aqui, assim, para o meu dia a dia. Um é, eu acho muito importante também a gente não se cobrar tanto. Então, tem, porque principalmente quando você tem filho, você fica naquele primeiro momento ali desse papel esperado, que foi isso que você falou. Tem o papel esperado, que você é a única fonte de amor, dedicação e cuidado e tudo para aquela criança. Sei lá, vem uma coisa também animal de você fazer isso, então vem um impulso seu também de cuidado com aquele ser humano tão frágil. Então vem você enquanto animal cuidando daquilo, você cobrança enquanto aquilo. Então tem a cobrança da amamentação, tem a cobrança de tudo. E aí, passado aquele momento que ele é mais turbulento, é como que você volta para você também, enquanto seus outros papéis. Você tem que voltar, beleza, beleza, tá tudo bem aqui, vou voltar para minha vida. E quanto eu também não me cobro, eu faço um exercício também de tentar não me cobrar tanto a perfeição nesse papel da maternidade. Porque se você se cobra a perfeição exagerada daquilo, você não faz o corte de cabelo que eu queria fazer no sábado à tarde ali 1h30, o trabalho que eu preciso estar na reunião 9 horas, a nossa conversa aqui que é importante para mim às 7h30 eu já devia estar em casa. Se você fica se cobrando tanto, você não faz essas outras coisas. Então, é também uma aceitação, eu diria, uma aceitação de que você é uma pessoa com várias coisas, né? Com várias necessidades suas também. E um pouco dessa divisão de responsabilidade também, que é uma sorte você ter pessoas que te ajudem, mas é também você passar um pouco a necessidade dessa ajuda para o outro. Olha só, eu estou precisando de ajuda. Você vê isso aqui para mim? Eu estou precisando, não marquei a pediatra. Você vai marcar hoje? É você também colocar no outro que ele precisa ter uma responsabilidade ali tão ativa quanto a sua. O que é difícil, tá? Porque o outro, e no caso o pai, ele tem que dar o start na cabeça dele sozinho, sem você ter que ficar cobrando. Isso é difícil pra caramba. Mas também um pouco disso. Então eu tento fazer isso, não me cobrar tanto e passar um pouco das coisas, das atividades para a rede de suporte, assim. É, no mais é a nossa vida que vai não sendo perfeita. A vida não é perfeita, então eu tento também não pensar nisso, na perfeição. Vou fazendo meu trabalho aqui, vou fazendo da melhor forma possível. A casa, quando dá, dá. Quando não dá, vai ficar umas coisas ali para fora. A filha não foi na pediatra esse mês, vai mês que vem. E aí, né, uma aceitação, eu acho que é isso também. Exatamente. Até porque eu acredito que já é inerente à mulher assumir esse papel de estar à frente de várias coisas e meio que ser aquela protetora, né? Ser muito né? Tá no controle. Então, é um pouco a gente redesconstruir esse papel que está inerente e a gente tentar compartilhar isso com os pares, com a rede de apoio, com certeza. E pegando esse paralelo de redefinir a situação e dentro do contexto de cada uma das nossas convidadas, Tânia, passando assim para você contextualizar, sabemos que muitas mulheres
passa por momentos difíceis, de descrenças, não acreditam nelas, né, nelas por algum motivo, por alguma situação inesperada. E dentro do seu relato, você dividiu conosco algumas fases da sua vida. Dentro desse contexto, teve alguém, algo, alguma inspiração que fizesse com que você saísse dentro daquela situação de extrema vulnerabilidade, né? Que fez com que você conseguisse resgatar a Tânia, a autoestima, para que você pudesse ver aquela Tânia que estava guardadinha, sabe? Com esse brilho nos olhos que a gente vê você agora, que a gente percebe que realmente está lá no fundo do poço e resgatar tudo isso. O que te fez? Conta, compartilha com a gente. Então, para mim, é muito importante essa sua pergunta, porque naquele momento que eu estava sozinha, fragilizada, e eu mesma não me dava valor, eu não acredito que se não tivesse havido a possibilidade de eu encontrar alguém que me estendeu a mão, eu não teria conseguido sozinho. Então houve sim, e hoje vocês têm essa oferta mais do que nunca. Isso aconteceu comigo, não tinha pandemia, mas eu estava dentro de casa, fechada como nós estamos agora. A minha vida naquele momento, todo mundo estava na rua trabalhando, mas eu não. Eu estava em pandemia, sem coronavírus, eu estava dentro de casa. E como que eu consegui ajuda? Eu estava dentro de casa e sozinha, né? Foi pelo online, pela internet. Eu estava solitária, triste, e aí vieram alguns anúncios sobre autoconhecimento, inteligência emocional, cursos, né, de autoconhecimento mesmo. Foi coach, o primeiro curso. Eu moro em São Paulo, na região de Moema, e eu estava navegando na internet e haveria um encontro naqueles momentos, eram presenciais, estava tudo normal. Eu que estava só dentro de casa, né? Mas era um encontro presencial num lugar próximo da minha casa, e inclusive um lugar lindo. Não sei se você conhece, buffet colonial, nem sei se agora, acho que ele não está mais nem aguentando ficar lá, mas era uma oportunidade de eu ver pessoas, entendeu? Eu estava sozinha. Eu não estava mais trabalhando, então eu não tinha uma rede de amigos, eu não tinha contato com pessoas, eu não tinha como abrir a porta e sair para conhecer alguém, um bar sozinha, né? Com mais de 50 anos, pegar o carro, procurar onde tem um bar, entrar sozinha, sentar lá para conhecer. Não tinha como eu conhecer pessoas, eu estava dentro de casa sozinha. E veio essa oportunidade, era um encontro para falar sobre autoconhecimento, e se a gente levasse um alimento, contribuiria para crianças com fome, né? Uma creche. E era próximo e um lugar lindo. Eu falei, eu vou encontrar pessoas. E ali comecei uma nova história. Eu acabei, sim, me inscrevi no curso para ser coaching, porque essa palestra era para falar sobre autoconhecimento e a pessoa depois é um mentor, né? E eu fiz inteligência emocional com esse mentor, e dali eu comecei a descobrir que toda a minha vida, na verdade, não dependia de mim e não do que os outros podiam fazer por mim. Não era porque eu estava sozinha em casa que eu não tinha nada, eu tinha tudo. Eu que não olhava para tudo que eu tinha. Porque eu estava aposentada, então eu tinha como me manter. Eu tinha uma casa, eu tinha recuperado a minha saúde. Por que que eu me sentia empobrecida, sem nada? Era a minha mente que fez isso comigo. Não foi o outro, era eu. E ali, depois do curso de coaching, eu encontrei uma mulher na internet e eu fui fazer com ela chama Ana Patrícia, ela tem um trabalho lindo com mulheres, e eu fui fazer um curso de constelação familiar,
voltado à ancestralidade feminina, à cura da mulher interior, da criança ferida, da relação de pai e mãe. Foi fantástico. Eu fiz imersão com ela de 4 dias num hotel. E a gente só falando sobre nossa mãe, nossa avó, nossa ancestralidade, o útero feminino, o resgate da alma da mulher. Fantástico. E eu finalizei viajando para a Índia para estudar filosofia e meditação, numa viagem para o meu interior. Foi uma viagem para o exterior, mas lá eu fui de encontro com a minha essência, com o meu eu. Eu fui aprender a respirar, a me conectar com os meus desejos, com o que na verdade fazia sentido para a minha história, para a minha vida. Então, sim, eu precisei de mentores. E tive vários, e agradeço profundamente. Eu precisei de cada um deles para hoje eu estar aqui e descobrir que, de fato, eu nunca precisei de ninguém. Eu precisava de mim e eu tinha me abandonado. Mas eles me mostraram que o caminho era dentro de mim. Então eu precisei deles para hoje não precisar mais deles e contar comigo. Sim. E assim, é interessante o seu resgate, né, da autoestima. Você precisou, às vezes, passar por essa situação não tão confortável para que pudesse você, resgatar a Tânia, né, de sempre que estava ali escondidinha, como a Tânia de antes abdicou de tantas coisas em prol da família, do outro, do esposo, e tinha esquecido de si. E muitas vezes a mulher faz isso, né? A gente abdica de tantas coisas para o filho, criação dos filhos, de uma carreira, do outro, e se percebe, às vezes, tem bens materiais e está com aquela insatisfação né, interior, aquela angústia, e infelizmente, e a sociedade, ela cobra muito isso da mulher. Eu falo isso, né, de mulher porque é o meu lugar de fala. Então, assim, é a perfeição, né? Você não pode errar, você tem que dar conta de todos os papéis, e isso sobrecarrega nós, as mulheres, as mães e não mães, que têm outros atributos também. E como a Luana falou, que ela tenta não ser perfeita, porque a imperfeição faz parte do ser humano, e que bom, somos máquinas, e não queremos dar conta de tudo, embora a sociedade faça essa cobrança que temos que ser perfeitos e assumir esses papéis, embora, né, lutamos, né, por isso, ok, tá tudo certo, mas, enfim, temos que compartilhar isso com a nossa rede de apoio e buscar esse apoio, seja no marido ou com os avós, para quem tem os filhos, né, a escolinha, enfim, dentro desse cenário que temos, né, que equilibrar, que faz parte da nossa realidade. E levando em consideração a tudo isso, Lu, tem alguma pergunta para as nossas convidadas? Oi, Vamos aqui, Vilma, né? tem sim. Tem duas perguntas, então eu vou fazer primeiro para Luana, porque foi a primeira pergunta que veio. E a Denise, ela queria saber, que ela falou assim, ó, você disse que procurava não pensar em ser mulher negra em reuniões. Existiram situações em que os teus colegas fizeram questão de te lembrar disso, ser mulher, para te desestruturar? Eu li aqui. Então, explicitamente não, o que é uma sorte, tá? No ambiente, porque eu acho que também como a barra está subindo assim das empresas, fica muito feio qualquer coisa explícita nesse sentido. Então, acho que isso não, se isso houver, é muito negativo dentro de qualquer time, de qualquer empresa, você ter uma coisa explícita falando assim, não, porque você é mulher. Não tem isso explicitamente, mas
implicitamente tem um corte da fala. Tem uma você querer falar mais que o colega não esperar eu terminar. Tem algumas coisas que acontecem que você sente um respeito maior quando é com um outro homem. E aí é muito difícil você saber como se posicionar, né? Mas eu já tive situações que, assim, eu falei, e aí você tem que ser muito tranquila, muito fria. Eu falei, não, só um momentinho que eu estava falando aqui, deixa eu terminar esse assunto. E aí você pedir dá licença, porque eu preciso terminar aqui. Quando eu terminar, você coloca esse seu ponto. E também você ter essa segurança, essa autoestima de você não ficar quieta, não ficar calada. É mais isso, porque se você deixar também, você não tem esse espaço assim aberto, mas explicitamente não. E na hora que isso acontece, o implícito, na hora que ele acontece, vem um monte de coisa na sua cabeça, porque você fica pensando, nossa, será que isso aconteceu mesmo? Ele me cortou, está acontecendo isso aqui, eles estão travando um papo só entre eles. Você fica com mil coisas na sua cabeça. Então, é também como que você volta, e isso tudo é muito rápido, né? Como que você volta para o seu lugar ali naquele momento e pede a sua fala friamente, calmamente. Esse é um desafio. Então, é um pouco disso. Tá. E aí já tem Maravilhoso. a próxima pergunta aí, né, para Tânia. Isso, na verdade, tem duas perguntas para a Tânia que eu vou fazer uma só misturada, tá? Por causa do tempo. A Mariângela gostaria de saber se, quando você se percebeu tendo somente a si mesmo para servir, se você pensou em uma missão de vida e o que te inspirou a viver. E mais ou menos na mesma linha, a Denise gostaria de saber se, como você fala muito bem, teve um elogio, que é verdade, é, se você já sabia desse talento antes ou a descoberta, a redescoberta de quem você é, que tu descobriu esse talento da fala, das palestras e tudo mais. Muito obrigado pela pergunta. Sim, eu precisei, eu acho que todos nós, quando a gente vai para esse lado do autoconhecimento, nós encontramos nosso propósito. A gente encontra qual é o sentido da nossa vida. E só quando a gente vai de encontro conosco, com o nosso coração, com os nossos desejos, com a nossa história, é que de fato a gente vive um propósito. Eu tenho isso claro. A primeira parte da minha vida, do 0 aos 50, eu vivi o propósito que a sociedade me disse quando eu era pequenininha que eu deveria construir. E eu construí tudo o que me disseram que era para fazer. Era para ser mãe, era para ser esposa, era para ser filha, era para ser professora, é para ser educada, é para ser do lar, é para ser doce. Eu fiz tudo o que me mandaram fazer até os 50 anos. Quando eu cheguei aos 50 anos, eu já tinha feito tudo o que disseram que eu tinha que fazer. E aí eu fui para dentro de mim para descobrir o que eu queria fazer. O que era bom para mim fazer, o que eu gostaria de fazer com a minha vida. E eu fui num encontro, eu te falei que assim, a rede é muito importante. Eu fui para a rede da inteligência emocional do coach, eu fui para a rede da constelação familiar com mulheres, eu fui para a rede das pessoas que têm acesso à filosofia e meditação na Índia. Eu comecei a fazer parte de muitos grupos. E na maioria dos grupos, a fala das mulheres era desse lugar da falta de amor consigo, da falta de carinho e de respeito com elas mesmas. E aí, juntando com a segunda pergunta, que é se eu já sabia dessa minha forma de falar, como eu disse a vocês, eu fui educadora a minha vida inteira e eu lidava com pessoas e eu amava fazer isso. E eu sentia que as pessoas ficavam felizes quando eu chegava. Quando era o dia de eu conversar com elas, a sala estava animada porque eu ia entrar
E assim, eu era muito bem recebida, os olhinhos, se fosse das crianças, os olhinhos brilhavam. Se eram com as educadoras, porque eu fui coordenadora, gestora, então eu ia para o grupo de educadoras, elas aguardavam pelo encontro comigo. E sim, eu sentia prazer em estar com as pessoas, em conversar com as pessoas, em olhar para elas e sentir que elas olhavam para mim. Isso para mim era forte, me dava alegria de viver. E aí, somado à questão de que eu percebi que muitas de nós, e não importa a idade, isso com meninas de 20, de 15, que não se respeitam, não se amam, não se cuidam, não se valorizam, se entregam por qualquer coisa para sentirem-se fazendo parte de algo que não faz sentido para elas. E aí eu senti forte essa missão. Eu precisei chegar no fundo do poço e quase perder a vida. Outras meninas, outras mulheres não precisam chegar até lá. Se eu mostrar, se eu exemplificar que a vida pode ser diferente, se de repente a minha história poder inspirar de uma forma que ela não precise viver aquilo, que ela já se conecte com ela, que ela comece a pensar nela, a cuidar dela, a amar a si mesma, a minha vida já teria. Se uma mulher se voltasse ao espelho, tivesse a coragem de dizer a ela, ao reflexo dela no espelho, você é a mulher que eu queria ser, que é ela mesma refletida no espelho, a minha vida já teria sentido. Então, a partir dali, eu me tornei palestrante para mulheres, empoderando as mulheres, e eu tenho no meu coração um desejo imenso de que a minha voz possa causar uma transformação que não é nada do que eu posso dar, é ela encontrar o que ela é na sua essência. E tem uma das coisas que me levaram que eu falei do meu problema de saúde, foram muitos, mas em um deles, quando eu precisei retirar a tireoide, foi feito um corte no meu pescoço e a retirada foi profunda, eu precisei tirar ao redor, né, os glândulos, e eu tinha o risco de não conseguir mais falar. E eu fiz a cirurgia aceitando o risco para viver, não poder mais falar. E eu não fiquei nenhuma alteração na minha voz, a minha entonação. Então, realmente, eu tinha uma missão, e a missão era com a minha voz. Eu precisava levar, né, levar a minha história, levar a minha voz e dizer para as pessoas que elas devem, podem, têm o direito, a capacidade e são detentoras de toda a felicidade que elas quiserem ter. Mas que elas precisam acreditar. É isso. Ai, linda fala. Legal. Tem mais perguntas aqui também, né, Lu? Eu vi aqui uma. Tem. Você se visualiza em algum momento no futuro que não teremos mais que nos policiar para demonstrar algum tipo de fragilidade ou vulnerabilidade? Acho que sim, tá? Porque acho que prefiro acreditar, assim, eu vejo isso no dia a dia, que está mudando um pouco essa valorização do fato de você ser mulher. Tem uma valorização. Hoje em dia eu vejo uma valorização. Não só eu que busco mais mulheres, mas assim, aqui eu vejo que vários gestores veem isso e valorizam. Então, se não tem um ambiente um pouco mais feminino, eu acho que todo mundo já sente falta e já acha que tem alguma coisa estranha aqui. Então, tem um lugar que a gente conquistou e que são essas gerações que estão aqui que conquistaram, que eu acho que ele já está dado. É um lugar que está aqui. Beleza, temos vários desafios? Temos, mas já existe um lugar conquistado. Hoje eu vejo também a minha filha e eu penso assim, que eu também, e aí vem um pouco disso do que a Tânia está falando de educação, né? E também do que a Lilian postou aqui no chat, que também a gente criar filhas e filhos também, que não que acreditem em outro modelo de pensamento, em outro papel da mulher, que acreditem em outras coisas. Então, hoje, quando eu falo com ela, eu tento não restringir a vida dela ou restringir qualquer fala
com ela em relação do que ela pode ou o que ela não pode. Ela pode um monte de coisa, ela pode fazer, ela pode pular igual um sapo, pode, ela pode brincar de carrinho ou de sei lá o quê, pode, de Lego, pode. Ela pode um monte de coisa, não existe aquilo que é para ela e aquilo que é para um outro coleguinha dela da creche, porque senão ela vai crescer com a ideia de que ela não pode um monte de coisas, e ela pode. Ela tem o direito de querer, né? E se ela crescer sem imaginar que ela não pode, ela nunca vai pensar quando ela estiver grande que ela não pode. Ela nem sabia disso, que ela não pode. Então eu tento também dar uma educação para ela de total acesso às coisas que ela imaginar e que ela quiser construir. Então, eu acho que a gente vai fazer isso também, né, na próxima geração. A gente vai acabar construindo. E aí, da segunda pergunta se as outras mulheres na empresa veem como exemplo. Sim, isso me deixa muito feliz, e aí é um ponto de missão, né, que é um pouco disso que a Tânia estava falando também. Qual é a sua missão? Então, quando eu venho aqui todos os dias trabalhar, eu não penso das coisas que eu tenho efetivamente que fazer, e essa vida louca do varejo aí, é, que a Vilma falou, e eu penso nisso, penso, né? Porque essa é a prática do dia a dia. Mas eu penso muito nas pessoas que trabalham comigo, nas mulheres que trabalham comigo ou não, que trabalham em outros times, que olham isso e explicitamente falam. Então elas falam sobre isso. Nossa, eu vejo em você um papel, eu vejo em você um exemplo, eu vejo em você como eu gostaria de me desenvolver aqui dentro. E isso vira uma missão também. Então, às vezes, tem uma coisa de que eu também não quero desapontar elas também. Então, é um papel que no seu micromundo você tem esse papel. Então, nesse universo aqui, você tem esse pequeno papel. Não é um papel aí gigante no planeta Terra, mas é no seu micromundo aqui. Então, é um pouco disso. Exatamente. E assim, e foi muito linda a fala da Tânia, e agora finalizando com essas respostas da Luana, que assim, é como se a mulher ela tivesse essa capacidade de se redefinir sempre, mesmo em contexto de diversidades, de adversidade, de conflitos, de confrontos, de se redescobrir dentro dessas várias fases da vida, e assim, e não deixar se dar por vencido, por vencidas, e assim, e mais do que isso conquista esse papel e consegue levar as demais, porque a mulher tem esse senso, né, de perenidade, de dar continuidade, de esse olhar para o outro, né, fazendo um paralelo naquele olhar do cuidar. Então, tem muito disso, da mulher chegar numa liderança como a Luana, e na posição da Tânia, também de já estar aposentada, já estar atuando em outras frentes, e também levar outras mulheres, e não ficar naquela zona de conforto, eu já estou nesse patamar, ok, não, mas de ter esse olhar para o outro, de ser exemplo, de buscar essa continuidade, de trazer outras mulheres, que elas podem, o empoderamento, cada vez mais as inserções das mulheres, onde elas querem atuar, independente se elas querem ser donas de casa, ok, se você está feliz com isso, ok, né? Se você está feliz sendo professora, ok, se você está sendo feliz vendendo hot dog, sendo empreendedora na frente da faculdade, ok, o que é importante é você ter um propósito de vida e estar feliz diante desses papéis que você se propõe a fazer. Então, diante disso, eu quero agradecer a todas as participantes. Não sei se tem mais alguém que queira fazer mais alguma coisa, mais algum adendo, mais alguma contribuição. A Jo, a Vanessa, a Renata, alguma das participantes queiram comentar ou fazer alguma. Nós temos 5 minutinhos, eu acho que é importante, assim, para a gente não passar do horário, né? Cumprir certinho, mas a gente tem ainda 5 minutinhos aí para, se alguém quiser complementar mais alguma Não, coisa. só queria mesmo agradecer aí, também ouvir a história da Tânia, eu peguei várias falas aqui que ficaram também para mim, principalmente essa, Tânia, de que você falou que a gente não pode esperar da vida só a situação perfeita, a situação difícil ela vem para nos transformar.
Então não tem muito que a gente ficar esperando só perfeição, né? Não vai ter, né? Então e é na imperfeição que vem o desenvolvimento, né? Então, é só agradecer também e todo mundo por estar aqui agora. Eu também queria agradecer agora, e foi essa sua fala final, quando você disse que você está cuidando da sua filha de 2 aninhos e que você quer mostrar para ela que ela pode. Se ela não souber que não pode, ela vai querer o que quiser e vai fazer o que tiver vontade. E desde 1983 eu comecei a lidar com as crianças e eu tinha sempre essa missão de falar para os meninos que o menino pode ser acolhedor, pode ser doce, ele pode ser educado, que se ele crescer, ele vai ser um pai. Ele pode acolher o seu filho, ele tem o direito e o dever e a responsabilidade de nutrir, de cuidar, de alimentar. Lógico, não dando peito, mas cuidando de seu filho. Ele é um homem, é um ser pleno. Ele pode cuidar da sua casa, ele pode fazer supermercado, ele pode lavar sua roupa. Ele é um ser pleno, ele não precisa de uma mulher, porque ainda existe muito de que o homem ele precisa de uma mulher porque ele não pode lavar roupa nem fazer comida. E a relação homem e mulher é muito mais do que isso. Então, esse trabalho de educar o menino, que ele pode tudo, inclusive deve ser pai, ser autônomo, liberdade de autogerir a sua vida emocionalmente também. E a menina, que ela pode ir para a lua, ela pode ser bombeira, pode ser dona de casa, ela pode ser cozinheira, mas ela pode também ser cientista. Temos aqui uma cientista maravilhosa. E eu vendo a todas vocês aqui hoje, tem duas, tem mais uma cientista. E aquela minha história lá, né, com aquelas crianças em 1983 que não tinham essa possibilidade, eu vendo hoje essa realidade vivida, vivenciada, onde uma mãe de uma bebê de 2 anos trabalha numa empresa com um cargo lá em cima e tem um companheiro que compartilha as responsabilidades e que diz para sua filha que ela pode o que ela quiser, é uma grande realização na minha vida. É assim, que bom que eu vivi para ver isso acontecer. Então, gratidão a todas aqui, foi um encontro sensacional. Eu agradeço ao universo ter me dado a oportunidade de hoje estar aqui com vocês. Gratidão. Legal, muito legal Que mesmo. fofo. Ai, menina, olha, muito obrigada pela noite. É sempre uma honra, uma alegria e um aprendizado. Eu saio daqui cada vez mais nutrida, né, com todas essas vivências, com todas essas superações. E assim, eu encerro aqui a minha fala, assim, extremamente grata, com vários ensinamentos, e que sejamos mais inclusas, né, na nossa sociedade e criemos nossos filhos por uma sociedade mais inclusiva, meninos menos machistas, mulheres mais participativas. Então, depende de cada uma de nós ultrapassar as barreiras do corporativo, do acadêmico, onde quer que sejamos, e assim tornar uma sociedade mais justa e mais femininas, por que não? Obrigada, boa noite a todas. Lu, quer acrescentar mais alguma coisa, Luciana? Certo, então, gente, obrigada, boa noite, viu? Muito obrigada a todos, muito obrigada. Tchau, tchau, Boa gente. noite.